De Paulo a Timóteo, capítulo 2. Enquanto os irmãos encontram, que ele está agradecido a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder estar com essa igreja de servir a Deus. Sempre um prazer, sempre uma alegria poder adorar Jesus juntamente com os irmãos. Deus abençoe a pastora, a poderosa, o departamento das irmãs, a liderança. Deus abençoe a todos os irmãos, amigos que estão, a minha esposa, a nossa filha que está acompanhando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Aí a gente lê versículo 20 e 21. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. E a igreja diz amém. Amém. Glória. Tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso é bom demais. Aleluia, Deus. Com base nesses dois versículos que nós lemos, eu quero falar com os irmãos essa noite sobre a confecção de um vaso. Haja visto que uma das palavras mais ditas, mais falada dentro das nossas igrejas nos dias atuais, é essa expressão vaso. É comum, é natural você ouvir várias expressões acerca de vaso. Expressões essas como encontro dos vasos, vigília dos vasos, não toque no vaso, vaso ungido, vaso consagrado, vaso honrado e várias outras expressões acerca de vaso. E todas elas estão corretas, elas não estão erradas. O problema é que às vezes essa expressão vaso, essa palavra vaso, ela é atribuída a pessoas que não deveria ser atribuída. Como assim, pastor? Porque existem pessoas que nós olhamos e dizemos assim: aquele dali é um vaso de Deus. E na verdade, ele não é um vaso de Deus. E existem outras pessoas que nós olhamos e até menosprezamos e dizemos assim: aquilo ali não é vaso. E na verdade, ele é um vaso de Deus. Então hoje você vai descobrir que muitas pessoas que você pensava, jurava que era vaso, hoje você vai descobrir que não é. E muitas pessoas que você pensava que não era, você vai descobrir que ele ou ela é um vaso de Deus. Porque para ser um vaso, não é da noite para o dia. Não é aceitar Jesus hoje e ser vaso amanhã, não. Existe um processo. Esse processo leva dias, meses e até mesmo anos para se concretizar. Se você for em uma olaria e você perguntar para o oleiro, quais são os processos para se confeccionar um vaso? O oleiro vai te responder da seguinte maneira: o primeiro processo para se confeccionar um vaso é chamada a escolha do barro ou a escolha da argila. Por que a escolha do barro ou a escolha da argila? Porque no mundo que nós vivemos, existe cerca de 200 tipos de barro, todos diferentes um do outro. Se você começar a cavar, a procurar, você vai encontrar 200 tipos de barro, todos diferentes um do outro. E dentre os 200 tipos de barro que existem, somente 8 servem para confeccionar um vaso. Do jeito que estava melhor. Agora está fogo. Glória a Jesus, glória a Deus. Dentre os 200, existem 8 tipos de barro,
que serve para fazer o vaso. Dentre os 200, existe 8. Por quê? Porque o oleiro, ele sempre vai escolher a melhor argila, aquela que vai dar a melhor liga, a melhor consistência, a melhor resistência para o vaso. Jamais você vai ver o oleiro pegar a lama para fazer da lama um vaso, não. Ele sempre vai escolher a melhor argila e jamais ele vai escolher a lama. Agora, eu sempre glorifico a Deus, porque Deus, como oleiro, ele trabalha diferente dos oleiros daqui da terra. Porque eu disse que os oleiros daqui da terra, quando eles vão escolher o barro, a argila, eles escolhem a melhor e jamais escolhem a lama. Agora, Deus, como oleiro, não. Ele, como oleiro, ele pega até mesmo a lama e consegue fazer da lama um vaso. Aquilo que alguém olha e diz, não serve, não presta, não vai funcionar, eu não acredito. Deus vai lá, escolhe e diz, é disso aqui que eu vou fazer um vaso para me usar dentro da minha casa. Eu tenho certeza e convicção nessa noite que eu estou pregando aqui para pessoas que foram escolhidos na lama. Quem sabe na lama da prostituição, do adultério, do crime, da fornicação, da mentira, da idolatria. Ninguém acreditava em você, mas Deus foi lá no meio da lama, pegou você e disse, é disso aqui que eu vou fazer um vaso dentro da minha casa. Porque assim que o oleiro trabalha, ele escolhe aquilo que ninguém quer escolher. Ele deposita confiança naquilo que ninguém deposita confiança. Ele acredita naquilo que ninguém acredita. Ele escolhe a escória da sociedade. Eu gosto sempre de imaginar algumas situações. Eu queria que você imaginasse comigo, porque Deus é assim. Ele vai nos piores lugares, escolhe barro, escolhe argila para fazer vaso dentro da sua casa. Eu queria que você imaginasse algumas situações comigo. Por exemplo, imagine você e Deus entrando dentro de um presídio, e você e Deus entrando dentro de um presídio, andando cela por cela, e você fazendo a seguinte pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor faz aqui dentro de um presídio? Aqui só tem assassinos, ladrões, estupradores, corruptos, só tem gente que não presta aqui. O que o Senhor faz aqui? Deus iria olhar para a gente e responder e dizer: eu estou procurando barro para fazer vaso dentro da minha casa. Imagine você, Deus, entrando dentro de um centro espírita e você perguntando: Deus, o que o Senhor faz dentro de um centro espírita? Deus ia dizer: eu estou procurando argila para fazer vaso dentro da minha casa. Imagine você, Deus, entrando dentro de um prostíbulo, talvez lugar onde eu e você não entramos nem para evangelizar, mas você, Deus, entrando dentro de um prostíbulo e você perguntando: Deus, o que o Senhor faz dentro de um prostíbulo? Deus ia dizer: eu estou procurando barro, argila para me fazer vaso dentro da minha casa. Imagine você, Deus, entrando nos botecos, nas bocas de fumo da cidade, e você perguntando: Deus, o que o Senhor faz no boteco, em uma boca de fumo? Deus ia dizer: eu estou procurando barro, argila para fazer vaso dentro da minha casa. Porque é nesses lugares que ninguém vai, que ninguém acredita, que ninguém deposita confiança, que Deus vai lá e escolhe drogado, prostituta, adulto, e disse: é disso aqui que eu vou fazer um vaso para me usar dentro da minha casa. Só quem acredita nisso, levanta suas mãos ao céu e dá glória para Jesus essa noite. Esse é o primeiro processo. É chamado o processo da escolha. A escolha do barro, a escolha da argila. Agora, se você perguntar para o oleiro: e aí, oleiro, depois que escolhe o barro, depois que escolhe a argila, qual é o segundo processo? O oleiro vai te responder da seguinte maneira: o segundo processo é chamado processo de curtimento do barro. Porque entenda bem uma coisa: o oleiro, ele vai escolher o barro, a argila, vai trazer ela para dentro da olaria, só que ele não vai usar o barro de imediato. Ele vai colocar o barro num canto para ser curtido.
Meu Deus! Ele vai colocar o barro no canto para ser curtido. Isso nos fala de tempo, de esperar o tempo, ser curtido. Como que é isso, pastor? É um tempo que você vai vir para a igreja e você não vai ter oportunidade. Você não vai cantar. Você não vai pregar. Às vezes você vai vir com o dedo dentro da Bíblia, que nem eu ia lá na roça quando eu aceitei Jesus, com o dedo dentro da Bíblia, só para o pastor perceber que você quer oportunidade. Aí dá oportunidade para um, para outro, e para você não. Você não vai cantar, você não vai pregar, você não vai ter oportunidade. Aí alguém pensa assim, esse pastor não vai com a minha cara. Ele não gosta de mim porque ele está fechando a porta do meu ministério. Não é nada disso. É um tempo que você vai ficar no canto, sem oportunidade, sem cantar, sem aparecer. Você vai ficar sendo curtido, preparado por Deus. E você tem que esperar um tempo. Aí você pode dizer, mas pastor, na vida do apóstolo Paulo, tudo aconteceu muito rápido, pastor. Porque ele aceitou Jesus em Atos capítulo 9. E quando foi em Atos capítulo 13, ele foi enviado para fazer a obra missionária. Atos 9, Atos 13. São apenas, pastor, 4 capítulos. E ele já foi enviado para a obra missionária. Talvez o que você não saiba é que entre Atos 9 e Atos 13 existe cerca de 14 anos que separa Atos 9 de Atos capítulo 13. Vou repetir. Existe cerca de 14 anos que separa Atos 9 de Atos capítulo 13. Então Paulo ficou 14 anos trabalhando na portaria da igreja. Paulo ficou 14 anos limpando o chão da igreja. Paulo ficou 14 anos colhendo oferta da igreja. Paulo ficou 14 anos limpando os banheiros da igreja. Paulo ficou 14 anos servindo água em um copo na igreja. Paulo ficou 14 anos debaixo da submissão de um pastor e de um líder. É sim, mas hoje ninguém mais quer esperar o tempo, não, porque ninguém mais quer limpar chão de igreja, ninguém mais quer limpar banheiro de igreja, ninguém mais quer trabalhar na portaria da igreja, ninguém mais quer servir água, porque alguém diz assim, pastora, Deus me chamou por cabeça, eu tenho que estar por cima. Todo mundo quer ser pastor, presidente. Hoje não, pastor, Deus me chamou foi para a presidência, para estar em cima. Não, você tem que começar lá embaixo, vai ralar primeiro, vai trabalhar na portaria primeiro, vai limpar o chão da igreja primeiro, e você vai galgando posições e posições. Aí a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 13, sim, em Atos capítulo 13, que a igreja estava reunida em um culto como esse, e a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo de Deus desceu dentro da igreja e disse, apartai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Observe bem, quem espera o tempo de Deus, o próprio Espírito Santo, ele se encarrega de dizer, chegou o dia, chegou a hora, chegou o momento, mas as pessoas não querem mais esperar o tempo. Sabe o que estão fazendo hoje? Pessoas que dizem ter chamada de Deus, fica ligando para os pastores da igreja, que pastor, me leva para pregar na minha igreja, me dá uma oportunidade, pastor, vamos fazer uma aliança. Quem tem chamada de Deus não precisa se oferecer para cantar, para pregar, para ter oportunidade. Vou repetir isso nessa noite. Quem tem chamada de Deus espera o Espírito descer e dizer, chegou o dia, chegou a hora, chegou o dia. Aí eles não esperam o tempo de Deus. Sabe o que eles fazem? Eles começam a mudar de igreja, vai mudando de ministério, vai mudando em busca de posições e credenciais. Mas eu volto a repetir, quem tem chamada de Deus não precisa sair por aí se oferecendo. Eu espero o tempo de Deus e a hora de Deus. Se você acredita nisso, eu espero você abrir a boca da glória. O Espírito descendendo da igreja.
Ele diz: apartai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Porque quando chega a hora de Deus na sua vida, não vai ser preciso você se oferecer. Não vai ser preciso você barganhar. Não vai ser preciso você negociar a chamada. Não vai ser preciso você pagar para pregar. Aleluia. Espere o tempo de Deus. Aleluia. Porque quando chegar o tempo de Deus, o Espírito vai descer dentro da igreja. E ele vai usar o pastor só para confirmar. Porque o Espírito vai dizer: chega o dia dele, chega o dia dela, chega o momento. Eu profetizo nessa noite: o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Se você acredita nisso, é para você abrir a boca e dar mais um escolhido. Vai ficar no canto, sendo curtido, escondido, lá no canto, sem ter oportunidade. Aleluia. Sem não ter nenhuma chance de falar nada, lá no canto, sendo curtido. Espere o tempo de Deus. Aí se você perguntar: e aí, oleiro? Foi escolhido, foi curtido. Qual é o terceiro processo? Ele vai dizer: o terceiro processo é chamado processo de pisamento do barro. O barro vai ser pisado. Na antiguidade, os oleiros costumavam se utilizar no trabalho das crianças para fazer isso. Porque o que os oleiros diziam? Eles divulgavam na rua da cidade: amanhã vai ser o dia de pisar o barro. As crianças adoravam aquilo. Elas levantavam de manhã, ia para a porta da olaria, e quando o oleiro abria, elas entravam, pisavam, amassavam o barro. Todo vaso vai ter que passar pelo processo de ser pisado. E eu vou mais além: não existe vaso que um dia não foi pisado. Porque todo vaso verdadeiro, um dia, ele teve que suportar as pisadas de alguém em cima dele. Pastor, o que significa ser pisado? Ser pisado nos fala de humilhação. E talvez você entrou aqui nesta noite perguntando: Deus, por que de tanta humilhação na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na igreja, no ministério? Por que dessa humilhação? Eu tenho a resposta de Deus a você nessa noite. Deus está preparando você para ser um vaso que Ele vai usar dentro da casa dele. Acredite nisso nessa noite. O resultado final dessa humilhação vai ser vaso. Vou repetir mais uma vez: o resultado final dessa humilhação vai ser vaso. Eu gosto muito do que Pedro disse, porque ele disse o seguinte: humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, e Ele no seu tempo vos exaltará. Observe bem o que disse Pedro: humilhai-vos. Pedro não está dizendo que alguém vai te humilhar, ele está dizendo que você tem que se humilhar. Eu vou repetir: Pedro não está dizendo suporte a humilhação de alguém, não. Pedro está dizendo: é você que tem que se humilhar. Pastor, como assim? Você não tem razão, você tem que se humilhar. Você não deve retrucar, você deve se humilhar. É isso que Pedro está dizendo: humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, debaixo da mão de Deus. Porque às vezes você pensa que é a mão de alguém, e não é a mão de alguém, é a mão de Deus. Deus só está usando a mão de alguém para você se humilhar debaixo da mão de alguém. Às vezes você pensa que é o pastor que está te humilhando, mas não é o pastor, é Deus usando a mão do pastor para você se humilhar. Às vezes você pensa que é o seu pai da semana, mas não é. É Deus usando as suportas pisadas, suporta a humilhação. Aí Pedro vai dizendo: e Ele no seu tempo vos exaltará. Pastor, por que eu não fui exaltado ainda? Simplesmente porque não chegou o tempo de Deus. Porque o texto diz: Ele no seu tempo, não é no meu tempo, não é no seu tempo. Ele no seu tempo, no dia que Ele quiser, não é no dia que eu determinar, como diz alguém para ele. Pastor, é só determinar coisa nenhuma. É no tempo dele, é no dia
dia dele, é na hora dele. Se você acredita nisso, nós vamos se aplaudir da glória para Jesus. Eu venho profetizar essa noite que essa humilhação ela vai passar na sua vida. Ela vai terminar. Vai chegar um tempo que você não vai ter que se humilhar mais. Só que eu não posso ser aquele tipo de pregador hipócrita que chega aqui e diz que a humilhação vai terminar para todo mundo, porque isso não é verdade. Porque algumas pessoas aqui nessa noite estão dando adeus para a humilhação. Tem pessoas saindo da humilhação. Tem outras pessoas aqui que estão no meio da humilhação. Como ele está no olho do furacão. Está no meio da humilhação. E tem outras pessoas aqui que ainda vão entrar no estágio da humilhação. Vou repetir. Tem pessoas saindo, dando adeus. Tem gente no meio. E tem gente que ainda vai entrar. Aleluia. Você consegue agora? Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Pastor, como que eu faço para descer? Sabe como é que ele é bom para você descer? É que ele entra com você no começo, ele está com você no meio, e ele está com você no final da humilhação. Aí lá no final da humilhação, ele vai olhar para você e vai dizer: esses provado e aprovado. Você vai sair dessa humilhação. Aprovado, se você acredita. Senão você não vai adivinhar. Porque lá na Maria, quando as crianças estavam lá pisando o barro, chegava um momento que o leite dizia assim: ó, agora chega, agora basta, não precisa mais pisar. Assim vai acontecer na sua vida. O leite vai olhar para aqueles que estão pisando em você, para aqueles que estão te humilhando, e você se humilhando debaixo da mão dele. O leite vai olhar e vai dizer: agora chega, agora basta. Ninguém mais pisa nele, ninguém mais pisa nela, ninguém mais humilha ele, ninguém mais humilha ela. Eu estou profetizando para você: o tempo da humilhação está terminando na tua vida. Se você acredita nisso, eu espero você dar glória. Se você não entrou ainda, se prepara que você vai entrar. Você está no meio, Deus está contigo, mas você vai atravessar a humilhação e você vai chegar do outro lado para cantar o hino da vitória. Só aqueles que acreditam nisso, dá mais glória para Jesus essa noite. Aí o barro já foi escolhido, já foi curtido, já foi pisado. Aí você pergunta: e aí, oleiro? Já foi escolhido, curtido e pisado, está pronto? Ele vai dizer: não. Ele tem que passar pelo quarto processo. E qual é o quarto processo? O quarto processo é chamado processo de moldagem do vaso. Porque até então era só um monte de barro que foi escolhido, curtido e pisado. Aí o oleiro vai pegar esse monte de barro que foi escolhido, curtido e pisado e vai começar a moldar, a dar forma ao vaso. E nesse processo de moldagem existe uma coisa que nós não podemos questionar. O que é, pastor? Quem determina o tamanho do vaso é o oleiro. Você pode ir na olaria. Tem vasos pequenos, tem vasos médios e tem vasos grandes. É o oleiro que determina o tamanho do vaso que ele vai fazer segundo as necessidades que ele tem. Tem vaso que ele vai fazer que vai ficar só na congregação. Mas tem outros vasos que ele vai olhar e vai dizer: nesse vaso aqui eu vou dar um campo maior para ele. Eu vou dar uma cidade para ele. Não, eu vou fazer um vaso maior, eu vou dar um estado para ele. Eu vou fazer um vaso maior ainda, eu vou dar uma nação para ele. Eu vou dar um mundo para ele. Mas todos são vasos. Seja pequeno, seja médio, são grandes. Ou seja, grande. Tudo é vaso. Sabe qual é o problema? É aqueles vasos que se sentem grandes demais e aqueles que se sentem pequenos demais. Eu disse que eles se sentem grandes, eles não são grandes. Eu disse que eles se sentem pequenos, eles não são pequenos. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Deus pega o grande e abate, e pega o pequeno e levanta. Vou repetir:
Deus abate o grande, o que se sente grande. Sabe o que eu vou profetizar aqui para você nessa noite? Nesta última hora, Deus vai começar a bater um monte de vaso grande. Que diz: eu prego melhor, eu faço melhor, eu lidero melhor. Se fosse eu, era melhor. E Deus vai abater os grandes e vai pegar os pequenos que estão aqui nessa noite, se sentindo incapazes, e vai levantar você para te usar. Se você acredita nisso, eu espero você abrir a boca e dar mais uma hora. Deus abate grande. Agora, quando eu vejo esse negócio de tamanho de vaso, um exemplo que eu gosto muito disso é Elias. Porque Elias, ele apareceu no cenário bíblico, dizendo no livro do 1 Reis, capítulo 17, ele diz o seguinte: segundo a minha palavra, não chove mais em Israel durante 3 anos e meio. Observe que não foi Deus que mandou ele falar. Ele disse: segundo a minha palavra. Segundo a palavra de Elias, não chove mais em Israel durante 3 anos e meio. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus trancou os céus. E diz: quem é que falou? Foi Elias que falou. Se Elias falou, está falado. Eu estou assinando embaixo. Porque o negócio é o seguinte: tem pessoas que pensam que a gente deve crer somente em Deus, mas na verdade não. A própria Bíblia, o próprio Deus disse que nós devemos crer em 2 seres. Primeiro, você crê em Deus para você ser salvo, e você crê na palavra dos profetas para você ser abençoado. Pastor, está escrito? Está escrito. O próprio Deus diz: credes em mim e estareis seguros, e credes nos meus profetas e prosperarei. Você crê em Deus para ser salvo, e você crê na palavra que sai da boca dos profetas para você prosperar. Eu estou falando de profeta, não de aventureiro. Estou falando de homem de Deus, de mulher de Deus. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus libera uma palavra aqui na terra dizendo: você vai receber casa. Sabe o que Deus sai lá no céu? Quem é que falou? O meu profeta diz que vai receber casa. Eu estou assinando embaixo, eu estou concordando, vai receber casa. Quando o profeta de Deus olha para você e diz: vai receber carro. Deus olha no céu: é o meu profeta que falou, eu estou assinando embaixo, vai receber carro. Quando o profeta de Deus olha para você e diz: você vai ser cheio. Aí Deus olha no céu e diz: é o meu profeta que falou, eu estou assinando embaixo, vai ser cheio. Não choveu. Aí a Bíblia diz que não choveu durante 3 anos e meio. E nesse período, Elias foi para o ribeiro de Queriate. Repita isso comigo: ribeiro de Queriate. Diga mais uma vez: ribeiro de Queriate. Essa expressão ribeiro de Queriate, ela é uma conjunção, um ajuntamento de 2 palavras, que no original hebraico que foi escrito no Antigo Testamento, essa expressão ribeiro de Queriate significa colocar no tamanho certo. Vou repetir: a expressão ribeiro de Queriate significa colocar no tamanho certo. Sabe o que eu acredito que deve ter acontecido com Elias? Quando ele profetizou que não ia chover e não choveu, o ego de Elias deve ter ido lá em cima. Eu profetizei e aconteceu. Eu falei e aconteceu. Porque tem gente que é bobo. Basta Deus usar ele um pouquinho. Quando eu prego é diferente. Quando eu canto é diferente. Quando eu faço é diferente. Quando eu coloco a minha mão é diferente. Aí Deus olhou para Elias e disse: tu está enganado, está grande demais, Elias. Eu vou te levar lá para o Queriate, e lá eu vou te colocar do tamanho certo. Porque lá no Queriate, sabe o que você vai aprender? Que você só profetizou, mas quem fez tudo foi eu. Aleluia. Você vai entender lá no Queriate, Elias, que você só pregou, mas quem renovou foi eu. Porque tem gente que é tão doido que diz: aí eu fui lá e eu preguei, eu quebrei tudo. Você não quebra nada, você não vira nada. Vira tudo é ele. Quem faz tudo é ele. Ah, pastor, eu não virou coisa nenhuma. Você só, eu só prego, mas quem opera é ele. Você só canta, mas quem faz é ele. Você só ora, mas quem faz é ele. É ele que faz tudo. Aí Deus amou Elias para o Queriate. Porque é lá no Queriate que Deus trata com esses crentes grandes, nariz empinado. Pastor não manda em mim. Eu faço do jeito que eu quiser. Na hora que eu quiser. Deus vai te levar para você fazer uma visita no Queriate dele. E lá no Queriate ele vai lapidar você. Ele vai arrancar algumas coisas que não prestam na sua vida.
Você está grande demais. Ele vai te levar para o queriante e ele vai te deixar do tamanho certo. Queria te colocar no tamanho certo. Mas o exemplo que eu mais gosto, que eu mais amo desse negócio de tamanho de vaso é João Batista. João Batista, para mim, irmãos, é uma coisa extraordinária, é assustador. Porque olha João Batista, os irmãos, ele apareceu no cenário bíblico dizendo o seguinte, ó: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um aí que é mais poderoso do que eu. Porque eu estou aqui, a obra que eu estou fazendo é batizar com água. Ele que está vindo aí, ele é tão melhor do que eu, que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu te garanto isso. Eu estou fazendo uma obra aqui, a obra que eu estou fazendo é batizar com água. Mas está vindo alguém melhor do que eu aí. Ele é tão melhor do que eu, porque eu só batizo com água. E ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Isso é difícil de alguém reconhecer. Que alguém que vai vir depois da gente vai fazer melhor do que a gente. Isso é difícil de alguém reconhecer. Que alguém que vai vir depois, porque geralmente nas igrejas é assim: se eu entregar o cargo, a pastora está perdida. Não tem ninguém para fazer como eu faço. Ah, se não foi eu naquela igreja. Ah, se não foi eu naquele departamento. Ah, se não foi eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Está vindo alguém melhor do que você aí. Eu vou repetir, está vindo alguém, pastor, dentro da igreja, não tem ninguém melhor do que eu. Se não tiver dentro da igreja, Deus vai lá no prostíbulo, no centro espírita, na boca de fogo, traz alguém de lá, salva ele, liberta ele, transforma ele, batiza ele no Espírito Santo, coloca ele no seu lugar, e ele vai fazer mais do que você, e menor do que você, sabe por quê? Porque é insubstituível. É só Jesus Cristo de Nazaré. Se você acredita nisso, acerte você da glória para Jesus. E acredite, Deus sempre vai ter alguém melhor do que você. Deus sempre vai ter alguém que vai pregar melhor do que eu. Deus sempre vai ter alguém que vai cantar melhor do que você. Deus sempre vai ter alguém que vai liderar melhor do que você. Deus sempre vai ter alguém que vai se esforçar mais do que você. Deus tem alguém melhor do que você. Eu vou mais além. Deus tem milhares melhor do que você. Você só está tendo uma graça e misericórdia dele. Tinha tanta gente melhor do que, mais inteligente do que nós, mais preparado do que nós, mas ele foi lá no meu galã e disse: eu te escolhi. Talvez você vir para a igreja e ficar com o nariz empinado achando que é melhor do que Deus. Não, ele escolheu você na lama e ele tem milhares melhor do que você. Escute para você ver. João Batista disse: caminho aí. Aí passou alguns anos, chegaram com João e disseram: ô João, tu lembra daquele tal Jesus que tu disse que tu ia aparecer, que ia ser melhor do que tu? Aí João disse: lembro. Ô João, ele já apareceu. E tem um problema. Ele abriu uma igreja aí, abriu um ministério. E o ministério dele, João, está crescendo mais do que o seu. E tem uma coisa. Você, João, já chegou aqui tem muito tempo. Você é o patriarca, chegou primeiro. E ele chegou agora, não tem nem 3 anos direito que chegou. E o ministério dele está crescendo mais do que o seu. A igreja dele está crescendo mais do que a sua. Porque o negócio é o seguinte, João. Se o senhor batiza 10, ele batiza 20. Se o senhor batiza 30, ele batiza 50. Se o senhor batiza 50, ele batiza 100. Ele está batizando mais do que o senhor. E tem uma coisa. O senhor precisa fazer alguma coisa para parar o ministério dele. Senão ele vai acabar ofuscando o senhor. Aí João olhou para eles e disse: eu não vou fazer nada. Ora, João, você não vai fazer nada? Ele disse: não. Por que o senhor não vai fazer nada? Aí João disse: porque importa que ele cresça cada vez mais e que eu diminua cada vez mais. Eu vou repetir o que disse João: importa que ele cresça cada vez mais e que eu diminua. Se ele está crescendo, deixa crescer. Se Deus está levantando ele, deixa Deus levantar. Se Deus está usando ele para queimar ele, deixa Deus levantar ele. Deixa Deus usar ele. Importa que ele cresça, que eu diminua. Eu
eu tenho orado a Deus para Deus dar o mesmo sentimento de João Batista a todos os crentes na face da terra. Porque se nós tivermos o sentimento de João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua, sabe o que vai acontecer dentro das igrejas? A gente vai acabar com as competições que tem dentro das igrejas. Porque hoje tem competição para tudo, para cantar, para pregar, para liderar, para apresentar. Só não se compete para ir orar, para ir evangelizar. Agora, para aparecer aqui na igreja é uma competição terrível. Mas se a gente tiver o sentimento de João Batista, a competição acaba. E a gente vai dizer: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu sei que eu tenho dito que se nós tivermos o sentimento de João Batista, sabe o que vai acontecer dentro da igreja? A gente vai acabar com as gangues que tem dentro das igrejas. Que é isso, pastor? Gangue dentro da igreja? É claro que sim, eu vou te provar. Qual é o problema das gangues lá fora? Brigar por espaço. Se uma dá o espaço da outra, dá problema, dá guerra, dá morte, dá confusão. Dentro da igreja é a mesma coisa. Aqui é o meu departamento, ninguém fala nada. Aqui é o meu campo, aqui é a minha área, ninguém toca. Não, no reino de Deus tem espaço para todo mundo. Eu vou repetir: no reino de Deus tem espaço para todo mundo. Se você acredita, eu espero você abrir a boca na glória para Jesus. Importa que ele cresça e que ele diminua cada vez mais. Ainda no processo de montagem, sempre do lado, se você nunca visitou uma olaria, o dia que você visitar, você vai ver. Na hora da moldagem do vaso, sempre do lado do vaso, do oleiro, você vai ver uma vasilha de água, aonde o oleiro vai molhar as mãos para dar forma, para trabalhar o vaso. Então eu entendo que todo vaso ele tem contato com a água. Vou repetir: todo vaso tem contato com a água. A água na Bíblia nos fala de muitas coisas, mas dentre elas nos fala da palavra de Deus. Então eu entendo que todo vaso ele tem que ter um contato especial com a palavra de Deus. Se você conhece alguém que diz ser vaso e não gosta de palavra, esquece. Ele não é um vaso verdadeiro. Se você conhece alguém que diz ser vaso, mas na hora da palavra ele vai embora, vai lá para fora, esquece. Ele não é um vaso verdadeiro. Ele só pode pular, rodar e cair no chão. Mas eu também gosto. E não tenho nada contra isso. Mas eu acredito que tudo tem que ser pela palavra de Deus. Pular pela palavra, cair pela palavra, rodar pela palavra, voar pela palavra, sentir pela palavra, ser renovado pela palavra de Deus. Tem que ter um contato especial com a palavra. Aí esse tipo de vaso na igreja, ele vem com um culto como esse. Se o pregador não revelar para ele, hoje o culto foi bom. Gostei do culto hoje não. Não teve nenhuma revelação, não teve nenhuma profeciazinha. Pregador frio, gelado. Gostei desse pregador não. Eu fui pregar na igreja, quem fez a agenda foi a minha esposa. E aí a pastora da igreja perguntou para ela assim: o seu marido vai vir pregar aqui? A gente foi indicado. Ela perguntou para ele chama pelos dons. A minha esposa, me conhecendo, disse: olha, ele vai pregar a palavra. Aí chegou o dia da agenda, a gente foi. Quando chegou na porta da igreja, ela já chegou minha esposa e disse: aí, seu marido vai chamar pelos dons? Ela disse: ele vai pregar a palavra. 15 minutos eu estava pregando 15 minutos de mensagem, ela estava incomodada, não aguentava mais. Chamou minha esposa lá fora e já tem 15 minutos que ele está pregando. Ele não vai chamar pelos dons, não. Aí a minha esposa disse: ele vai pregar a palavra. Aí ela disse assim: a igreja está cheia de empresários. É só vocês revelar e profetizar que vocês vão sair daqui abençoados. Revela e profetiza. 45 minutos de mensagem, ela já estava em tempo de voar na minha mão e tomar o microfone da minha mão. Aí eu disse dentro da igreja: a maior revelação que existe é a santa exposição da palavra de Deus. Não existe revelação maior do que essa. Pastor, o senhor não crê em profecia e revelação? É claro que eu creio. Só estou te dizendo que a maior revelação que existe é a santa e poderosa palavra de Deus. Aí eu pensei: nunca mais eu volto aqui na igreja. Era uma terça-feira. Aí quando terminou o culto, a pastora estava meio birrenta, não gostou muito, mas os irmãos da igreja cercou eles, pastora, traz ele toda terça-feira. Aí a gente começou então toda terça-feira, e toma palavra, toma palavra, toma palavra.
palavra. Sabe por quê? Porque quando a gente prega a palavra, Deus se responsabiliza pela palavra de Deus. É sim, Deus se responsabiliza. Aí os crentes que ficam correndo atrás de revelação, pega o nome do pregador, o número do pregador e fica ligando. Ô pastor, olhe por mim, pastor. Aí não quer oração, coisa nenhuma, não. Eles querem revelação, porque eles têm a cara de pau, que depois que você terminar de orar, e aí, pastor, Deus não mostrou nada, não, pastor, Deus não mostrou nada, não. Sabe para quem essas pessoas deveriam ligar? Para aquele cara da Band, o João Bidu da Band. Sabe o João Bidu da Band? Lá tem revelação para casamento, para vida financeira, o que você quiser, tudo mentirosa, mas tem. Agora, se você quer revelação verdadeira, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra, vai se alimentar desse livro. Aqui tem revelação. Abacena banda camarraia sobarras. Tira banda camanara sobandara bacai. Só quem ama a palavra, só quem gosta da palavra. Levanta a mão da glória para Jesus. Tem que ter contato com a palavra. Agora, o que eu vou te dizer agora que aceita de vaso, ninguém quer aceitar. O que é, pastor? Quando o oleiro vai moldar o vaso, ele não molda por fora ou por dentro do vaso. Ele molda por fora. Pastor, mas salvação começa de dentro para fora, isso é verdade. Mas existe uma grande diferença entre ser salvo e ser vaso. São duas coisas diferentes. E não se assuste com o que eu vou te dizer. Tem pessoas que é salvo, mas não é vaso. Ele é salvo, ele vai para o céu, mas ele não é vaso. E existem pessoas que é vaso, mas não é salvo. Vou repetir. Ele é vaso, mas não é salvo. E foi Jesus que disse que no último dia vai aparecer um monte de vasos. Senhor, Senhor, em teu nome, não foi no nome de Satanás, foi no teu nome. Eu preguei, curei, expulsei demônios, falei línguas. Jesus vai olhar para os vasos e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque pregar, cantar, expulsar demônio não garante céu para ninguém. O que nos garante céu é uma vida santa e separada para Deus. Eu vou repetir: o que nos garante céu é uma vida santa e separada para Deus. Aleluia. Então o oleiro vai moldar o vaso por fora do vaso. Não é por... Existe uma mão que fica por dentro, mas aquela mão que fica por dentro é só para sustentar o vaso. A mão que vai fazer os detalhes, a curva do vaso, seja ele de madeira. Ninguém vai pregar se for de madeira, for pregar com prego, não tem como você colocar o martelo e bater por dentro, é por fora. É por fora, ele vai moldar por fora. Tá? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu, particularmente, eu não acredito em vaso de mini saia, porque o oleiro trabalha por fora do vaso. Eu vou repetir de novo. Eu não acredito em vaso de mini saia, porque o oleiro trabalha por fora. Porque tem gente por aí de mini saia dizendo que é vaso, mostrando as partes íntimas do corpo, dizendo que é vaso, provocando sensualidade dentro da igreja, dizendo que é vaso. Mas o oleiro trabalha por fora do vaso. Até mesmo porque a Bíblia diz: quem mais é dado, mais será cobrado. Se quer ser vaso, tem que estar preparado para ser cobrado como vaso. Aleluia. Pastor, como é que é esse negócio? Eu sei que a pergunta que os pastores de igreja mais ouvem é aquela pergunta: pastor, como é que deve ser a minha vestimenta de um cristão, de um vaso? Eu vou te ensinar hoje pela Bíblia, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: que o nosso traje deve ser um traje honesto, com modéstia e com pudor. Dá para você repetir isso comigo? Diga: honesto, modéstia e pudor. Diga mais uma vez: honesto, modéstia e pudor. A palavra honesto, no original grego que foi escrito no Novo Testamento, a palavra honesto significa equilíbrio. Então Paulo está dizendo: se vista com equilíbrio, nem demasiadamente para um lado, nem demasiadamente para o outro lado. Aí eu sempre digo: o cidadão não pode ser aquele Zeca Tatu da roça, para andar todo mal arrumado, bagunçado, sujo, maltrapilho, mas também não pode ser as chamadas
piriguete gospel do século 21. Nem demais para um lado, nem demais para o outro lado. Um equilíbrio na hora de se vestir. Equilíbrio. Aí Paulo está dizendo, se vista com modéstia. A palavra modéstia significa simplicidade. Vou repetir. A palavra modéstia significa simplicidade. Porque chique não é aparecer. Chique é simplicidade. Sofisticado não é querer aparecer. É simplicidade. A simplicidade é uma coisa linda. Certa vez alguém me disse, pastor, o senhor anda por aí pregando essas grandes igrejas. O senhor tem que comprar um terno diferente para o senhor. Um terno brilhoso. Um sapato diferente, um gol de zebra, aquela coisa toda, um terno rosa para o senhor. O senhor tem que aparecer. Eu disse, não, eu prefiro a simplicidade, porque as coisas simples, eu não quero aparecer muito não, porque às vezes aparece muito, pensa que está bonito e está pagando veja dentro da igreja. Vou repetir, pensa que está bonito e está pagando lindo dentro da igreja. A simplicidade é a melhor coisa que tem. Aí Paulo está dizendo, simplista, o vosso lugar é ser um caso honesto, com modéstia e com pudor. O que significa a palavra pudor? A palavra pudor no original significa vergonha. Aí Paulo está dizendo, então se vista com equilíbrio, com simplicidade e com vergonha. E hoje eu tenho o costume de dizer que, em vez das pessoas se vestirem com vergonha, elas se vestem. Você mesmo completou. E eu não estou falando do mundo, estou falando da igreja. Hoje não se tem vergonha mais de mostrar as partes íntimas do corpo dentro da casa de Deus. Se respeitam tudo, mas não se respeitam mais a casa de Deus. Se respeitam tudo, mas não se respeitam mais a casa de Deus. E tem uma coisa, às vezes, durante muitos anos, a gente meteu pau nas irmãs, né? Falando das irmãs, de roupa, tá? Mas hoje tem uma safadeza no meio dos homens também. Usando uns ternos tão apertados que você olha assim, parece aquela bexiga de mortandela assim, e você tem que ficar em cima do altar. Eu fui pregar na igreja que tinha um cantor cantando que a calça dele era tão apertada que eu fiquei orando os 3 dias do congresso. Ô Jesus, segura isso aí, Jesus, durante os 3 dias, porque isso não vai dar certo. É umas roupas afeminadas, é umas coisas esquisitas, mas eu vim aqui nesta noite para te dizer que santidade é para homem, é para mulher, é para jovem, é para adolescente, é para quem quer morar no céu, é para quem quer ser vaso. Então, se você quer ser vaso, você tem que se vestir como vaso, tem que se comportar como vaso. Se você acredita nisso, eu espero você dar mais um olho. Então, se você quer ser vaso, tem que se comportar como vaso. Fala como vaso, se veste como vaso. Mas vamos lá, vamos caminhar para me encerrar. Aí você pensa, e aí, oleiro? Foi escolhido, curtido, pisado e moldado. Está pronto? Ele vai te dizer não. Eu fui na olaria, mandar confeccionar algumas botijas, vasos para a nossa igreja, e o oleiro me disse, tal dia o senhor volta para buscar. Aí no dia que ele marcou, eu voltei. Aí eu cheguei lá, é uma semana chuvosa. Eu vi as botijas em cima de uma mesa, eu perguntei para ele, está pronto? Ele disse, está não. Eu disse, como não, se eu estou vendo elas ali? Aí ele disse, é porque nós estamos numa semana chuvosa. E eu preciso colocar elas debaixo do sol. Elas têm que ficar um tempo no sol. Eu perguntei, não vai para o fogo direto? Não. Primeiro, antes de ir para o fogo, tem que passar um tempo no sol. Porque se levar para o fogo direto, ela não suporta o fogo, ela vai rachar, vai trincar. Então tem que ir para o sol primeiro. E a Bíblia diz lá em Malaquias, para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. A Bíblia diz que a igreja é morena. Para a igreja ser morena, ela tem que ser queimada pelo sol da justiça. Então depois que ele te moldar, ele vai levar você para a madrugada, e lá ele vai te queimar como o sol da justiça. E lá ele vai te preparar como o sol da justiça. Aí eu perguntei para ele assim, e depois do sol está pronto? Ele disse, não, depois do sol, está vendo aquela fornalha de fogo? Eu disse sim. Ele disse, depois do sol vai para dentro da fornalha de fogo. Fogo na Bíblia nos fala pelo menos de 3 coisas: juízo de Deus, poder do Espírito Santo e de provação. Aí eu perguntei para ele, e como que o senhor sabe que um vaso está pronto para
para sair do fogo. Ele me disse, vem cá que eu vou te mostrar. Eu tenho alguns vasos aqui dentro do fogo. Eu vou te mostrar como que eu sei que um vaso está pronto para sair do fogo. Ele pegou uma espátula e uma barrinha de ferro. Ele disse, com essa espátula eu vou tirar o vaso para fora. E quando eu tirar, com essa barrinha de ferro eu vou bater nele. E quando eu bater, se fizer barulho, é porque está pronto para sair do fogo. Se não fizer barulho, volta para o fogo para receber mais fogo. Eu repeti o que ele disse. Quando eu bater, se fizer barulho, está pronto para sair do fogo. Se não fizer barulho, volta para o fogo para receber mais fogo. Sabe por quê? Porque muitos crentes nunca saem do fogo da provação. Porque quando o oleiro bate, ele para de congregar, ele para de vir para a igreja, ele para de adorar, ele vem para a igreja e cruza os braços e fica lá, só observando o culto. Aí sabe por que você não sai do fogo da provação? Porque quando o oleiro bate, você não faz barulho. Mas se ele bater, você decora, você adorar, você exaltar, ele vai sair do fogo. Aí sabe o que eu aprendi? Que vaso que é vaso é barulhento. Não existe vaso silencioso. Vou repetir. Não existe vaso silencioso. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É porque tem gente que diz assim, mas eu não gosto de pregador que fica mandando o povo da glória. Se tu não gosta de pregador que manda o povo da glória, mais enrolado aí tu tá com Deus. Porque o próprio Deus diz o seguinte, abre bem a sua boca, que eu cá, o Senhor te encherei. Não foi pregador que disse, não, foi Deus. E Deus foi claro. Ele disse, não abre mais ou menos não. Abre bem. Porque tem gente que vai dar glória a Deus, é preguiça, né? Ele diz, não abre mais ou menos não. Abre bem. Abre bem. Porque abrir a boca é com você, encher com Deus. Vou repetir, abrir a boca é com você, encher com Deus. Deus hoje crente que fica de boca fechada, trancada, costurada. Não, abre a tua boca diante de Deus. Quem pode abrir a boca para adorar? Quem pode abrir a boca para adorar? Abre a boca para adorar. Porque tem uns que parece que antes eles vêm para a igreja, em casa, eles passam um super bonde na boca. Oh, aleluia. Abra a boca que eu cá o Senhor te encherei. E tem aqueles, eu não sei se eu já disse aqui, mas o Senhor diz, eu vou dizer de novo. E aqueles que dizem assim, pastor, eu não dou glória não, fica aqui sentadinho no meu cantinho aqui, mas é por dentro de mim, pastor, o meu coração. O meu coração, pastor, eu não faço a loucura que esses crentes fazem, gritando, pulando, isso aí eu não faço não, mas eu sento aqui no meu cantinho, caladinho, pastor, mas o meu coração, por dentro de mim, pastor, o senhor não sabe como é que tá. Tu que pensa que eu não sei. Eu vou te provar pela Bíblia que eu sei, porque a Bíblia diz o seguinte, a boca fala do que o coração está, e aí, o que tem no seu coração? Se tem glória no coração, tem glória na boca. Se tem poder no coração, tem poder na boca. Se tem adoração, isso é desculpa de crente que não quer adorar. Porque crente que quer adorar, se o coração está cheio de glória, ele abre a boca e manda a glória para ele. Só quem acredita nisso, abre a boca na tua frente e dá uma glória. Vaso que é vaso é barulhento. Aí se você perguntar, e aí, oleiro? Depois do fogo, já está barulhento. Está pronto? Ele vai te dizer não. Mas para onde vai? Ele diz, o vaso, depois do fogo, sabe para onde ele vai? Para uma prateleira. Olha aí. Vou repetir. Depois, você pode falar aí, ele tira de dentro da fornalha e coloca numa prateleira para expor o vaso. Aí às vezes alguém passa na vitrine e diz assim, que vaso lindo. Mas ninguém leva o vaso. Oh, vaso lindo. É tipo aquele momento que você passa uma vitrine, você vê um vestido, um sapato. Mas que sapato lindo, mas não leva. Que vestido, mas não leva. É a situação do vaso. Que vaso lindo, canta bem, mas ninguém convida. É o tempo da prateleira. Oh, vaso, como que esse? Olha o vaso prega bem, mas ninguém convida o vaso. Ninguém leva o vaso. Ninguém dá oportunidade para o vaso. É o tempo da prateleira. Todo mundo vai te elogiar, vai te admirar, mas você vai ficar lá na prateleira. E tem uma coisa,
não tem que sair da prateleira sozinho. Porque vaso é algo inanimado. O que é algo inanimado? É algo que não tem vontade própria. Por exemplo, esse vaso que está aqui, ele não pode dizer, eu estou cansado de ficar aqui, eu quero ir lá para a portaria. Um vaso que está na portaria não pode dizer, eu estou cansado de ficar na portaria, eu quero sentar no altar agora. Ah, eu estou cansado de ficar aqui, eu quero ir para lá. Estou cansado de morar aqui, eu quero morar lá. Ah, eu não quero congregar aqui, não, eu quero congregar lá. Ah, eu não quero pastorear aqui, não, eu quero pastorear. Vaso que é vaso, ele não se manda. Vou repetir. Vaso que é vaso, ele não se manda. Quem manda nele é o oleiro. É o oleiro que traz de lá e coloca aqui. Se o oleiro decidir tirar daqui, ele coloca lá. Vaso que é vaso está na mão do oleiro. Ele não vai para onde ele quer, ele vai aonde ele determinar que ele vai. Aleluia. Vaso que é vaso não canta onde ele quer, não prega onde ele quer, não mora onde quer, não vai aonde quer, não congrega onde quer, não pastoreia onde quer. Vaso que é vaso está na mão do oleiro. Ele que leva, que tira, que move, que remove. Se você quer ser vaso, você tem que estar preparado para não se mandar, porque você não se manda. Quem manda em você é o eleito chamado Jesus Cristo. Só quem acredita nisso, dá mais uma glória para Jesus. Vaso que é vaso não se manda. Quem manda nele é o oleiro. E aí, pastor? Aí até que alguém passa lá na vitrine, olhou o vaso, eu falei, para esse vaso, vou dar uma oportunidade para ele, vou levar ele. E aí, está pronto, pastor? Não. Quando ele vai chegar em casa, ele vai passar pelo último processo. E qual é o último processo? É chamado o processo de enfeite do vaso. Ok? Esse vaso que está aqui, ó. Esse vaso está aqui. Imagine se a igreja tivesse pegado esse vaso sem esse arranjo de flores e deixado ele aqui sem esse arranjo de flores. Parece que era de madeira, né? Alguém ia chegar na igreja e ia dizer assim, o que esse caixotinho de madeira está fazendo na minha frente? Será que é alguma macumba, alguma coisa assim? Manda mais. Por que esse vaso? Porque por mais lindo que seja o vaso, ninguém nunca vai elogiar o vaso. Sempre vai dizer que as flores lindas que estão dentro do vaso. Porque o que faz a diferença não é a beleza exterior do vaso. O que faz a diferença é o que está dentro. Vou repetir. O que faz a diferença não é o anel do vaso. Não é o grego do vaso. Não é a hermenêutica do vaso. Não é o hebraico do vaso. E eu não estou falando contra isso, tem que ter mesmo, mas isso não faz diferença. O que faz a diferença é o que está dentro do vaso. Aleluia, aleluia. Porque o valor das coisas não está por fora, está por dentro. O que é caro? Não é laranja. Laranja não, se compra um saco de laranja, R$10. R$15. Agora espreme ela tudo, só um copo só é 5. Porque o que vale mais não é o que está por fora, é o que está por dentro. O que é caro não é o coco a gente joga fora. É a água do coco. É forte. O que vale mais não é o azeitona, é o azeite. Porque o que vale mais é o que está por dentro. É isso que faz a diferença. Sabe o que Deus vai fazer aqui hoje? Ele vai enfeitar vasos aqui nessa noite. Vou repetir, Deus vai enfeitar vasos aqui nessa noite. Pastor, de que Deus enfeita vaso? Deus enfeita vaso de azeite. Vou repetir, Deus enfeita vaso de azeite. É por isso que a Bíblia diz, em todo o tempo sejam alvas as vossas vestes. E nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. O Salmo 133 diz, como bom e suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso na cabeça de Arão, na barba de Arão, na vestimenta de Arão. Não é óleo na cabeça, óleo na barba e óleo na vestimenta. É óleo da cabeça até a planta dos pés. Sabe como que você vai sair aqui nessa noite? Você vai sair aqui pingando óleo nessa noite. Não é mentira. Você vai sair daqui pingando óleo. Deus vai ungir sua cabeça. Deus vai ungir seus olhos. Você vai ser pingando gravado no paletó, na orelha, mas Deus vai te ungir aqui nessa noite. Se você acredita nisso, dá mais uma hora. Olha! Encerrando.
Davi, no Salmo 23, verso 5, ele fez uma oração dizendo: Deus, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Mas só para de derramar óleo sobre a minha cabeça quando o meu cálice transbordar. Enquanto o cálice não transbordar, não para de derramar óleo na minha cabeça. Mas se já for 10 horas da noite, vai até 11, mas só para de derramar óleo quando o cálice transportar. Mas se der meia-noite, vai até 1 hora da manhã, mas só para de derramar óleo quando o cálice transbordar. Eu só vou sair daqui quando o cálice estiver transbordando. Quem quer sair daqui nessa noite só com o cálice transbordando? Cálice transbordando! Aleluia, 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 aleluia. Davi não tinha horário estipulado, porque tem uns crentes que tem horário, né? Se passou das 9, pega minha Bíblia e vamos embora. Tá perigoso, passou lá fora. Mas quando tu era do mundo, ele andava a noite inteira, a madrugada inteira, sozinho, né? E hoje você tem um guarda de Israel do seu lado e fica essa conversa fiada. Tá perigoso lá fora. Tem horário. Pastor, passou das 9, vou pegar minha Bíblia e vou embora. Não. Ele diz: amém, quando o cálice não transbordar, não para de derramar óleo sobre a cabeça. E aqui, encerrando em 2 minutos no máximo, Eliseu chegou na casa de uma viúva e disse: o que tu tens em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada. E nada para Deus não serve. Porque esse negócio porque tem uns crentes que têm uma falsa humildade. Eu vim cantar, mas não tenho nada. Eu fico perguntando: o que a pessoa veio fazer aqui na frente se não tem nada? Eu vim pregar, mas eu não tenho nada. Se não tem nada, está fazendo o que aqui? Desse jeito. Eu não tenho nada. Como é que você faz? A gente tem que ser que nem Pedro e João. Pedro e João chegam na porta do templo, a hora 9, 3 horas da tarde, encosto na porta do templo, encosto, olhou para ele: dá esmola, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Aí Pedro e João olhou e disse: dinheiro a gente não tem não. Mas o que a gente tem, a gente vai te dar. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Porque você pode não ter ouro e prata, mas você tem levanta e anda. Você tem palavra que consola, palavra que liberta, palavra que edifica. Então deixa essa falsidade. Alguma coisa Deus te Aí de repente ela saiu da falsidade. Não, tem um pouquinho. Aí Deus falou: um pouquinho já serve. Um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Aí ele disse: vai na casa das vizinhas e busca muitos vasos emprestados. Traga vaso emprestado. Aí a Bíblia diz que ela foi, buscou e trouxe os vasos. Eu amo como a Bíblia relata isso, porque a Bíblia diz que ela buscou os vasos e a casa ficou cheia de vasos. Isso para mim é uma coisa extraordinária. Uma casa cheia de vasos. Aonde você olha na casa tem vaso. Tem vaso no meio das irmãs, dos jovens, dos adolescentes, do altar, do gato da igreja. Aonde você olha na casa, a casa está cheia de vasos. Tem gente que não gosta de vaso, né? Eu sempre digo que quem não gosta de vaso é porque tem alguma culpa no cartório. Vou repetir: quem não gosta de vaso é porque tem alguma culpa no cartório e tem medo de Deus levantar o vaso para revelar as coisas que é conta dele. Porque quem não tem culpa no cartório, ele ora e diz: Deus, enche a casa de vaso. Porque quanto mais vaso, menos fofoca. Quanto mais vaso, menos contenda. Quanto mais vaso, menos ponte. Eu vou profetizar a Deus, vai encher essa igreja aqui é de vaso. Não é de crente contendeiro para dar trabalho, não. Deus vai encher essa casa de paz. A casa ficou cheia de vasos. Labate oramando, camandara cheira. Ará choramando, camandara chamantora. A casa cheia de vasos. Eliseu começou a orar. E começou a descer azeite do céu. E foi enchendo os vasos. Aí sabe o que o texto diz? Que ele pegava os vasos cheios e colocava a parte. Olha, o texto diz: pegava os vasos cheios e colocava a parte. Vaso vazio para um lado, vaso cheio do outro lado. Vaso vazio de um lado, vaso cheio do outro lado. Sabe por quê? Porque vaso cheio ele é separado.
Vou repetir, vaso cheio, ele é separado. Você conhece vaso cheio só de você chegar na igreja. O culto começou e já, glória a Deus, aleluia. Ninguém está adorando, mas ele já está levantando a mão, já está chorando. Aí alguém diz assim, está doido, está maluco, ninguém está dando glória. Não, é porque ele já chegou cheio na igreja. Já chegou cheio na igreja. Vaso cheio é separado. Pegava os vasos cheios e colocava à parte. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que o azeite parou. Diga comigo, o azeite parou. Diga assim, o azeite não acabou. Diga, o azeite parou. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o azeite parou quando todos os vasos estavam cheios. Só vai sair daqui vazio hoje quem quiser. Mas Deus tem azeite para encher todos os vasos. Se tivesse vaso para encher, tinha azeite descendo até hoje. O azeite só parou porque não tinha mais vaso. Porque enquanto tiver vaso para encher, Deus vai mandando azeite. E eu quero dizer que você está no posto de Deus nessa noite. Vou repetir, você está no posto de Deus nessa noite. E no posto de Deus não tem falência. No posto de Deus não tem greve. Não, nunca falta ordem no posto de Deus. Aleluia. E quando você já viu aquelas pessoas que vai bater no posto de gasolina? Antigamente umas pessoas que já andavam com lencinho. Ele dizia assim pro frentista, tem uns que dizem assim, bota só 10, bota só 20. Mas tem uns mais animados que dizem, pode completar. Mas aqueles que diziam para completar, ele dizia assim pro frentista, mas toma cuidado para não derramar. Se derramar, limpa para não borrar a tinta. Aleluia. Você está no posto de Deus. O Espírito Santo está perguntando para você, quanto você quer nessa noite? Você quer 10, 20, 30? Tem alguns que vão dizer, Espírito Santo, enche até transbordar. Mas eles vão dizer mais ou menos assim, mas cuidado, não vão derramar muito não, né? Derrama muito não, porque não vai borrar a maquiagem. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Deixa o Espírito Santo te encher até transbordar. Deixa borrar a maquiagem. Depois você vai de novo, se a pastora permitida. Deixa dar um sachabinha. Mas deixa. Você pode sair com o cabelo atrapalhado, mas cheio e cheia de azeite. Quem quer ser cheio? Deus vai te inventar de azeite. Deus vai te inventar de azeite. Só quem quer receber azeite é na boca agora. Quem tem glória para agora? Quem tem? Só quem tem glória na boca que ele te enche agora. Abre a boca que ele te enche agora. Vamos parar, vamos ficar de pé agora, irmão. Fica de pé. Meu Deus. Eu quero convidar minha esposa para você. Tá cedo. Aleluia. Grude na mão de alguém que está do seu lado. Segure aí. Fecha o corredor aqui, para ninguém sair. Espírito de Deus, glória. Aí segura o pé só um pouquinho. Eu já expliquei aqui, eu posso sempre pedir para segurar nas mãos assim, porque a unção de Deus, ela pode ser compartilhada. Ela passa de um para o outro. Prova diz que Deus disse a Moisés, separa 70 homens que eu vou encher eles. Só que eu não vou dar da minha unção, mas eu vou tirar daqui, eu te dei e vou dar para eles. Eu tenho o costume de dizer que Moisés era tão cheio de Deus que Moisés tinha unção para ele e para mais 70. E nessa noite eu não quero que você tenha para 70, eu quero que você tenha azeite para esse irmão, para essa irmã, que você está segurando na mão dele. Se tu tiver coragem, segurando na mão dele, segurando na mão dela, diga assim para ele, olha para ele, diga assim para ele, eu tenho azeite para mim e para você. Não tem como mais autoridade, eu tenho para mim e para você. Levante a mão dele juntamente com a sua agora. E você vai orar com ele agora. Você vai passar azeite para ele. Você vai passar o sal para ele. Você vai passar o sal para ela. Passa. Quem pode começar a orar agora? Alabaçou, banda, passou, é mal. Passa o sal para ela. Passa azeite. Prepare o culto da vitória, vem resposta. Prepare o choro de alegria, vem resposta. Prepare para pagar o fogo, vem resposta. Para decretar vitória, filho de Deus. Prepare o culto da vitória, prepare o choro de alegria, vem resposta.
Cantora Bruna, né? É Bruna, cantora, cantora. Quero convidar ela para louvar o Senhor. Vai em cima das suas duas mãos. Com as duas, vai em cima. Vamos fazer o seguinte. Ó, sem sair do seu lugar. Você vai virar de frente para alguém que está do seu lado. Virei. E não coloque a mão nele. Não coloque a mão nele. Vire de frente para ele. Não coloque a mão nele. Você pode fazer isso de 2, de 3, de 4, não tem problema. Vai vir de frente para alguém. Com as suas mãos estendidas de frente para ele. Eu quero fazer uma oração e pedir a Deus para colocar algumas coisas na sua mão. Deus, coloca batismo do Espírito Santo na mão dos teus servos. Coloca fogo, brasa, azeite, poder. Coloca tudo sobre as mãos dos seus filhos. Agora levanta
suas mãos assim sobre ele. E não coloque a mão. Só levante sobre ele. Olhe no olho dele e diga assim, ó, o seu milagre está aqui na palma das minhas mãos. Diga, vou ministrar sobre a sua vida. E você vai receber o seu milagre. Diga, a unção, o azeite vai ser derramado sobre a sua vida. Eu vou contar aqui até 3. E quando eu disser 3, a cantora canta e você coloca as mãos sobre ele. E você vai ministrar unção sobre a vida dele. E você vai ministrar azeite sobre a vida dele. Eu conto muito nessa noite. Os demônios já estão batendo em retirada na sua casa. Porque eles sabem que você vai chegar possuído de azeite de unção. Eu conto 2. Eles estão fazendo uma reunião agora dizendo: a gente vai ter que sair daqui porque ele recebeu poder na igreja. 2,5. Eles já estão longe da sua casa. Eu conto 3. Coloca a mão dele agora e ministra sobre a vida dele. Ministra.